São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Isso aqui é 1988. Hoje nós falaremos sobre a história das favelas cariocas. Vamos colocar essa data aqui para ficar melhor para todo mundo. Claro que nos morros cariocas já moravam pessoas, mas a gente vai começar por aí, né? Vamos começar o recorte histórico a partir desse momento. Bom, o que acontece em 1888? Em 1888 é assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea. E a Lei Áurea fez o quê? Ela libertou os escravos negros. O que ocorre quando há essa libertação? Eles foram libertos por essa lei, mas não foram amparados pelo governo. Na verdade, o que o governo fez? O governo fez uma substituição, incentivou a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante branca da Europa. Numa política que nós chamamos de política de branqueamento. Foi uma política oficial do governo de tentar branquear a população através das misturas de raça, trazendo os europeus para cá. Então vieram italianos, alemães, espanhóis, um pouco depois japoneses. Esses escravos, ex-escravos recém-libertos, eles não tiveram para onde ir, porque não tiveram um amparo do Estado. Então, onde que eles procuraram? Eles procuraram os grandes centros urbanos do nosso país. Chegando no Rio de Janeiro, esse pessoal começou a montar umas casas, coletivos, que moravam várias pessoas. Na horizontal era chamado de cortiços. O cortiço mais conhecido era o cortiço cabeça de porco, que depois foi destruído também no processo que a gente vai contar para vocês aqui. Aí, as favelas no Rio de Janeiro, elas começam mesmo a existir no final do século XIX. Basicamente é 1897, quando soldados que faziam parte do Exército Brasileiro, que foram batalhar em Canudos, que eu chamo de massacre de Canudos, esses soldados foram batalhar em Canudos, e eles foram com a promessa de que a hora que eles voltassem para o Rio de Janeiro, ou a hora que fossem para o Rio de Janeiro, no caso os baianos, eles receberiam terras para morar, moradia, e uma bonificação, uma indenização por ter ido batalhar lá na Bahia e ter ajudado o governo brasileiro a destruir aquela ameaça. Esses caras voltaram para o Rio de Janeiro, vieram para o Rio de Janeiro, tomaram um baita de um calote do governo brasileiro e, não tendo recebido essas terras, a que foi prometida, eles foram morar nos morros. Então eles foram morar em dois morros. O Morro da... E aí estavam formadas as duas primeiras favelas do Rio de Janeiro, em um processo que só iria crescer. O nome favela vem de uma árvore, a árvore de favas, que era muito comum na Bahia. Existe uma outra versão que existia um morro mesmo na Bahia, lá em Canudos, que era um morro que eles chamavam Morro da Favela. Então, a partir do momento que eles foram para o morro, eles começaram a chamar de favela, e aí esse nome repercutiu e acabou virando o nome dos morros cariocas aí, daí para frente. Século XX, dos primeiros 10 anos do século XX, principalmente com a política de um cara chamado Pereira Passos, que era prefeito do Rio de Janeiro, era engenheiro, e a ideia dele era fazer uma reforma no Rio de Janeiro, como uma reforma que foi feita na França, com a construção de grandes avenidas, grandes obras, de canalização de água, para modernizar o Rio de Janeiro e realmente entrar com o Brasil na arquitetura moderna, da capital brasileira. Então Pereira Passos começou a lançar uma série de decretos para limpar, ou para destruir os cortiços que eu falei para vocês agora há pouco, no centro do Rio de Janeiro. Na região central havia muitos cortiços. E aí o Pereira Passos, a partir do poder público, mandou derrubar parte significativa desses cortiços, e as pessoas que estavam ali não tinham condições de comprar um terreno naquela área, porque abriu a Avenida Brasil, que era a Avenida Central na época, a especulação imobiliária subiu demais os preços, e as pessoas que não tinham dinheiro, mal tinham emprego, elas não conseguiram se manter no centro do Rio de Janeiro. Então o que essas pessoas fizeram? Na maioria ex-escravos e alguns imigrantes que não tiveram dado certo aqui no Brasil. Fechavam um terreno ali, mas é uma geografia totalmente irregular, os cariocas, porque a partir da destruição desses cortiços, essas pessoas começam a ir para esses lugares. Outra coisa interessante de se colocar foi a política de saneamento público, de medicina, chamada higienismo. O que era isso? O higienismo é uma doutrina, era uma doutrina da medicina, da ciência medicina, que falava que os focos da doença
de doença e a epidemias de doença, elas eram causadas pela má educação, né? Os despossuídos eram as pessoas que tinham mais condições de espalhar essa doença e de desenvolver essa doença em cadeia. No centro do Rio de Janeiro, tirando mendigos ou pessoas indesejáveis, e essas pessoas também foram habitar os morros cariocas. Então, basicamente, os morros cariocas foram formados por pessoas pobres. Há 50, as favelas cariocas elas passaram por um processo de modificação, né? Basicamente, havia pouca violência dentro dessas favelas, né? A violência que havia era uma violência interpessoal, entre as pessoas, de conflitos interpessoais, né? E algumas pessoas que não conseguiram a integração no mercado de trabalho, não conseguiam prestar serviços, ou optavam mesmo e iam para o crime. Mas era basicamente aí dos anos 20 aos 50, a criminalidade e a violência na favela era furto, roubo, assalto. Não existia o que é muito conhecido nas populações, foram basicamente reprimidas pelo Estado. Houve uma lei em 1942 chamada Lei da Vadiagem, que era uma lei. A lei falava o seguinte: se você fosse pego num bar ou em qualquer lugar, em certa hora, sem fazer nada, né? Ô irmão, você tá fazendo o que aí? Trabalhando? Não, não tô trabalhando. Você tem carteira assinada? Não, coisa muito rara na favela, até os dias de hoje não tanto, mas naquela época muito raro você ter, não uma carteira de trabalho, mas um atestado de que você trabalhava para alguma pessoa ou para alguma empresa. Irmão, você não tem esse atestado de trabalho e tal? Ah, então você está preso. Preso por quê? Por vadiagem. Então o soldado, né, o guarda, o policial, a força pública, ela pressupunha que você não estava fazendo nada da vida. E se você não está fazendo nada, você você corre um sério risco de cometer crimes. Então muitas pessoas, né, foram presas, perderam a primariedade por conta desse crime de vadiagem. E basicamente a favela ela passou a ganhar o estigma porque os principais presos eram da periferia, porque aí tem um teor de racismo muito forte, porque o cara era negro e como o negro não foi inserido na sociedade de classes, né, não foi inserido no mercado de trabalho, no consumo formal, ele era sempre o foco dessa espécie de perseguição. Isso é documentado. Então a favela começou a ganhar um estigma de lugar onde tinha muita gente de vadiagem, crime. O samba, por exemplo, que nasceu na favela, a princípio o samba era considerado algo bem subversivo, ao malandro que dava pequenos golpes, né, ao cara que gostava de beber pinga. Então tanto o ritmo, quanto a favela, quanto as pessoas, elas passaram a ser criminalizadas até os anos 50. É nos anos 50 que começa um outro processo da favela de maior inchaço, que é quando começa uma migração muito forte do norte e nordeste do país para o estado do Rio de Janeiro. Pois, né, a partir dos anos 50 aí a gente tem um processo de industrialização muito grande no Rio de Janeiro e no resto do país. E aí começa a vir um pessoal pro Rio de Janeiro. E o pessoal vem para o Rio de Janeiro e sem dinheiro para morar, né? Pessoas geralmente excluídas por parte do Estado. E essas pessoas começam a conviver num lugar só. E essas pessoas têm que se gerenciar sem a força do Estado. Porque educação, saúde e segurança pública não tem dentro de favela, não tinha dentro de favela. Então o que acontecia? Essas pessoas tinham que se virar. Então até eles aprenderem a conviver junto, rolou muita morte, aconteceu muita coisa e tal. Mas até os anos 60 a favela era completamente esquecida pelo poder público. E nós temos um filme dos anos 60 chamado Assalto ao Trem Pagador, que conta a história de alguns moradores de favela que foram recrutados por pessoas da Zona Sul para fazerem um assalto a um trem que carregava dinheiro, e eles fazem esse assalto. Tem uma cena muito boa do Grande Otelo, para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia do abandono da favela naquela época, né, da miséria que eles viviam, e que ele faz um discurso depois de tomar umas cachaças falando sobre o enterro de uma criança e a desgraça que é ser um favelado no Rio de Janeiro nos anos 60. Cala a boca, cachaça! Por causa do enterro? Quando morre uma criança na favela, todo mundo devia de cantar. É menos um pra se criar nessa miséria. Mas você falou?
A partir dos anos 70 que a coisa começa a vir no Rio de Janeiro, e a inserção da cocaína nos morros cariocas. Então a droga pesada, que era a cocaína, não que não tivesse tráfico antes, mas era um tráfico de maconha, né, de éter, de drogas mais fáceis e com menor capacidade de vício, né, de dependência química. Nos anos 70 começa a entrar no Rio de Janeiro a cocaína, ao mesmo momento em que na Ilha Grande, né, no presídio Cândido Mendes, começa a nascer duas organizações criminosas, né, uma que vai ficar mais famosa, outra menos, que é o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. E essas quadrilhas que formaram esses grupos, né, os dois grupos de crime organizado do Rio de Janeiro, eles vão sair, e a moradia deles era a favela, e eles vão tomar conta desse tráfico de drogas na favela. E aí que o asfalto começa de verdade, o centro começa a subir a favela para buscar cocaína, e aí começa uma preocupação maior do Estado com a violência, com o tráfico de drogas, com proteger as famílias da classe média, né, do grande vela. Eles eram o bandido mais respeitado. Veja, não existe vácuo de poder. Se o governo ou o Estado não está no poder em um local, alguém toma conta disso daí. E foram esses traficantes que acabaram tomando conta de parte do poder da favela. Só que a outra geração que veio nos anos 80 começou a disputar esses pontos de venda de cocaína dentro das favelas. E aí, nos anos 80, tinha uma geração muito mais violenta de traficantes, uma geração muito mais sanguinária de traficantes, uma geração que não dava muito boi para ninguém. E essa geração vai tornar a favela um lugar extremamente perigoso e violento, que é nos anos 80 e dos anos 90. A partir da segunda metade dos anos 80, estoura a guerra de tráfico de drogas por bocas de fumo no Rio de Janeiro, quase em todas as favelas cariocas. Há uma guerra, pelo menos uma guerra, entre 85 e 95. Em agosto, uma favela da zona sul do Rio mostra a face violenta da vida nos morros. Os 10 mil moradores da favela. O medo e o desespero tomam conta do morro. Ai, meu Deus! Olha meu filho! Os bandidos desfilam armados pela favela, desafiando a polícia. Zaca, o ex-polícia, que quer dar uma de bandido no morro, não pode. Certo? Sabe que pra rapaziada do galpão que tá lá, ó, que tá torcendo pra ele, certo? Quer dizer, ele vai morrer, não vai viver não vai tomar boca não. Muita gente sai do morro e vende os barracos. A polícia invade a favela tirando. Bota a cabeça! Bota! Desce aí! Então a gente tem lá em 87 a guerra na favela de Santa Marta, a gente tem em 86 e 88 a guerra na Rocinha, por, né, franquias de boca de fumo. Nós temos guerra no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, e uma série de favelas aí bem conhecidas. E aí o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, acabaram tomando conta de quase todas as favelas do Rio de Janeiro em matéria de comércio de entorpecentes. Aí nos anos 90 há um surgimento bem interessante, né, uma ascensão bem interessante da sociedade civil organizada nas favelas cariocas. A partir de algumas chacinas que aconteceram, patrocinadas pelo próprio poder público, como a chacina de Acari, né, a chacina de Vigário Geral e a chacina Candelária, onde tinha uma grande quantidade de policiais, agentes de segurança envolvidos, porque a favela começou a ganhar fama de que quase todo mundo lá era traficante, ou bandido e etc. Se tinha bandido, tinha na favela. Começou a brotar no Rio de Janeiro, né, a organizar nas favelas cariocas uma série de ONGs. Por exemplo, a Viva Rio, uma ONG muito famosa que tem lá na favela da Maré, o Afro Reg, né, a CUFA, Central Única de Favelas, que começou a zelar, né, pela população das favelas cariocas e começou a fazer projetos sociais muito interessantes para educar as crianças, porque estava acontecendo naquele momento, nos anos 90, uma infantilização do crime. As crianças estavam entrando para o crime, né, mais rápido e estavam, às vezes, mantendo a biqueira com armas de fogo, essas coisas. E essas ONGs entraram para tentar fazer esse trabalho. Aí nos anos 2010, né, com a questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o Rio de Janeiro o governo do Rio de Janeiro resolveu tomar algumas providências em relação à criminalidade no Rio de Janeiro, e principalmente a criminalidade dentro das favelas. E eles resolveram limpar os traficantes, tirar os traficantes das favelas, né, pelo menos na região central do Rio de Janeiro, ali onde ia receber os turistas,
e fazer um projeto muito interessante que é o PP, que é o quê? Era um projeto em que a polícia e a população viveriam juntos ali e eles fariam uma parceria, essas duas categorias sociais aí. Então acabou não dando muito certo, até porque o Rio começou a ficar sem dinheiro e por conta da corrupção dos bandidos de colarinho branco, que hoje estão sendo presos, mas nunca foram, quebraram o Rio de Janeiro. E hoje se desembocou numa favela extremamente violenta e a gente já não tinha o Estado antes, agora o Estado está menor ainda nessas regiões. Hoje, quase 25% da população carioca mora dentro de favelas. Tá? As favelas elas são responsáveis por uma grande parte do PIB produzido, né? Produto Interno Bruto produzido pelo Rio de Janeiro. E é interessantíssimo a história da favela, mas assim, quem conhece mesmo de verdade políticas de Estado, né, política pública, ou estudou teoria de Estado, ciência política, sabe. Existe um tripé muito importante para ter uma sociedade progressista a respeito, a não ser que você não seja uma pessoa séria. Mas esse tripé, para ter um Estado saudável, uma sociedade saudável, são 3 coisas, né? Primeiro, segurança pública, para você garantir para o cara o direito de ir e vir. Segundo, saúde, para você garantir o cara o bem-estar e o direito à vida. E terceiro, educação, para você educar essa pessoa, né, para desenvolver, né, ciência, desenvolver o país, para ter maior capacidade de encontrar o tão sonhado emprego, né, e conseguir viver no mercado de consumo, né, no mercado de trabalho formal. Essas 3 coisas elas sempre passaram longe da periferia, né? As escolas foram inseridas na periferia muitos anos depois, começou nos anos 80 ali com o Brizola, né? E aí depois começa a se inserir um pouco mais de escola, mas basicamente a presença do Estado dentro das favelas a vida inteira, né? A história inteira das favelas foi uma presença militarizada. O que significa isso? Foi repressão e nada dos benefícios e benesses do Estado que estava garantido na Constituição que eu falei primeiro.